Bom dia e a paz do Senhor Jesus Cristo para os meus irmãos. Estou aqui gravando este vídeo para falar um pouco sobre a palavra de Deus e a ciência. De acordo com a palavra de Deus, nós sabemos que Deus criou o mundo e tudo que existe neles. De acordo com a palavra de Deus, lá no capítulo de Gênesis, fala a criação do céu e da terra e de tudo que neles se contém. Então nós sabemos que Deus, no princípio, como está escrito na palavra, diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Então, o que eu quero dizer para vocês, que Deus, Ele fez tudo, como diz aqui no primeiro capítulo, de Gênesis. Então, nós temos que entender um pouco que Deus, Ele é tudo para nós. Então, quando Deus disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre as águas e águas. Então, houve a separação entre águas e águas. Tem essa expansão. E essa expansão que Deus diz é os céus, certo? Então, Ele fez separação. E fez Deus a separação e fez separação entre as águas e estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. Então nós sabemos que tem água no céu e água na terra. Quando Deus quer, Ele manda a chuva. Quando Deus não quer, Ele cessa toda a chuva. Então, e a ciência, ela diz coisas praticamente ao contrário. Diz que o ciclo da água, a água sai do nosso corpo, do corpo dos animais, das árvores e sobe em forma de vapor e depois desce em forma de chuva, em forma de neve, tudo isso. Então nós sabemos que isso não existe. Nós que cremos na palavra de Deus, está aqui falando. Deus manda a chuva quando Ele quer. Não é o nosso suor, não é o líquido das árvores, não é o suor dos animais, não é nada disso que volta em forma de chuva, gente. Então nós temos que crer em Deus, que foi Ele quem criou o mundo. Foi Ele que nos fez. Depois que Deus fez tudo isso aqui, e olha, e no 12 diz assim, no versículo 12, e a terra produziu erva, e erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. Então nós sabemos que na ciência tem as plantas que dão sementes, que não dão sementes. Então, que foram chamados no primeiro grupo, aquelas que foram chamadas de briófitas, pteridófitas. E no segundo grupo, gimnospermas e angiospermas. Está aqui confirmando na palavra. Porque Deus, Ele é Deus. E não adianta, eu fui formada em biologia, mas não adianta eu ir contra a palavra de Deus. Porque eu conheço a verdade está aqui. A verdade está na Bíblia. Então nós temos que ler Bíblia para nos informar cada vez mais. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. O que foi que Ele pôs? O sol, as estrelas,
a lua, certo? O sol de dia e a lua e as estrelas à noite, para que o mundo não venha ficar em trevas. E muitas vezes o mundo está em trevas, mas é com as pessoas, certo? As pessoas, elas se deixam ficar em trevas. O que é que o homem quis que as pessoas aprendessem? Que as pessoas aprendessem que elas vieram do macaco. E isso é mentira. Nós não viemos de macaco coisíssima nenhuma. Nós somos a criação de Deus. Olha, no 24 diz, a criação dos seres viventes. Então Deus criou todos os seres viventes dessa terra. Eu tenho alunos que me perguntam, a senhora acredita num dinossauro? Eu falei, acredito sim. Porque como era que os gigantes iam andar? E a Bíblia aqui fala dos gigantes. Então eles tinham que andar em cima desses animais. Por quê? Porque eram animais gigantes. Então, teve até aí um seriado que era para criança assistir, os Flintstones, certo? Tinha a Dilma, Barney, o Fred, certo? E o que é que eles tinham? Dino, que era o dinossauro, é onde eles trabalhavam, aqueles bichos pegavam pedras. E olha que a gente vê um país aí que tem, né, construções enormes. E era pedras pesadas que eram feitas essas construções. Quem era que ia fazer isso? Os próprios dinossauros, o homem usando, né? Porque na Bíblia fala dos gigantes, que houve gigantes sim na terra. E muitos, né, fizeram a história do João e pé de feijão, que o pé de feijão crescia, João subia, chega lá, encontrava as galinhas dos ovos de ouro no céu. Mas não é no céu não, é na terra mesmo. Foi na terra que teve esses gigantes. E quando Deus disse, no capítulo 26, e disse Deus, façamos o homem, façamos, porque não era só Deus. Estavam três juntos, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando ele disse, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, gente, muitos estão tendo só a imagem de Deus, mas estão deixando a semelhança de Deus de lado. Estão querendo viver conforme os macacos. E quando deixa a semelhança de lado e quer viver conforme os macacos, a pessoa faz besteira. Os macacos, eles têm a intimidade íntima deles com as macacas. Mas eles não sabem o que estão fazendo. E o ser humano sabe. O ser humano sabe o que ele faz. Que não são nenhum inocente. Certo? Então eles estão agindo como macaco, como a ciência quis colocar. E colocou. Que até hoje tem gente ensinando, professor ensinando, que o ser humano veio do macaco. Que é isso, gente? Está aqui a própria palavra de Deus falando. Que nós viemos, foi de Deus. Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher. E no 27, o que é que ele diz? E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus. O criou, macho e fêmea. Então ele criou a imagem dele.
Agora, quando nós passamos a crer nessa palavra, a buscar a Deus como Ele quer, nós passamos a ter a semelhança de Deus. Quando nós passamos a viver esta palavra, passamos a ter semelhança de Deus. Quando não vivemos essa palavra, só temos a imagem. Que nós não temos nenhuma essência de Deus, só a imagem. Certo? Então não adianta ninguém dizer assim: ah, nós somos primo do macaco. Nós viemos do macaco. Que é isso? Nós viemos de Deus. Foi Deus quem nos criou. Foi Deus quem criou o primeiro homem, a primeira mulher. E na Bíblia diz que eles são pai de todos os seres viventes humanos da terra. Por quê? Porque Adão foi o primeiro pai, Eva a primeira mãe terrestre. Não adianta nós queremos mudar a palavra de Deus, gente. Vamos viver essa palavra e guardar essa palavra no coração, para que não possamos pecar contra Deus. Que Deus, Ele é um ser maravilhoso, soberano, está acima de tudo e de todos. Foi Ele que nos criou. Eu devo a Ele a minha vida dele. Tudo que está em mim é dele. Até essa roupa aqui que eu estou vestida. Ele deu inteligência ao homem para fazer esse tecido. Deu inteligência à mulher para costurar. Então tudo nós temos que atribuir a Ele. Porque Ele é o dono da vida. Ele é quem cria tudo. Essa é uma mensagem que eu estou gravando aqui para que nós possamos viver a realidade da vida. Que Deus, Ele é soberano. Não brinque com Deus, porque Ele é Pai, foi Ele que nos formou, desde o ventre de nossa mãe. Tem muita gente aí a favor do aborto, países, mulheres chorando de alegria, porque foi aprovado a lei do aborto. Que é isso, gente? Dono da vida é Deus. É Ele quem dá, é Ele quem tira. E esses que estão tirando a vida até de inocentes. É triste. Muito triste. Então essa é uma mensagem para que nós possamos refletir cada dia na nossa vida e entender que Deus está acima de tudo e de todos. Porque a partir do momento que você não tem a semelhança de Deus, você não é ninguém. Você é como folha seca, voando com o vento. O vento leva, o vento traz, o vento leva até aquela palha seca se acabar. Porque ela vai se deteriorando. Depois volta a ser pó. E isso é o que acontece com cada um de nós. Nós voltamos a ser pó novamente. Mas aqueles que têm Deus, aqueles que buscam a viver a palavra de Deus, vai voltar a ser pó sim. Mas tem a semelhança de Deus. Vai com a semelhança de Deus. E vai para o céu. Voltando de novo para casa.
que Deus nos trouxe do céu e Ele nos leva de volta. Essa é a verdade. Não brinque com Deus. Amém.